Bem-vindo a mais uma meditação dos Encontros de Jesus. Sou o Padre Rodrigo e estamos querendo acompanhar a Jesus durante sua vida para contemplá-lo e conhecê-lo mais profundamente. Hoje quero contemplar com vocês o encontro de Jesus com o centurião. Comecemos pelo básico. O que era um centurião? Era um soldado responsável por comandar a unidade básica do exército romano, que era a centúria. Cada centúria estava composta por 10 fileiras de 10 soldados cada uma, dando um total de 100 soldados. Esse centurião devia comandar a centúria e dar ordens aos soldados, os quais deviam obedecer prontamente e sem titubeios. Portanto, este centurião do Evangelho que encontrou Jesus devia ser um homem duro que tinha o hábito de ordenar e ser obedecido. Ele mesmo explica a Jesus que quando ele diz a um soldado vá, ele vá, e quando diz a outro vem, ele vem. Agora, imagina com que esforço o centurião vem humildemente a pedir a Jesus a cura de um servo que está doente. O centurião está numa dessas situações da vida que não tem solução. Ele não é judeu, é um chefe do exército opressor, e apesar de seu poder, ele experimenta sua fraqueza, sua impotência diante da doença e da morte. E então, vai em busca de Jesus. O detalhe de interceder pelo servo já nos permite ver um pouco o coração deste centurião. Apesar de estar instituído em autoridade, ele era sensível às necessidades dos outros, inclusive dos seus servos. Aquele servo não era apenas um escravo que realizava serviços manuais e podia ser facilmente substituído. Tinha nome e era estimado pelo seu amo. O centurião era um homem de bom coração. Jesus, por sua parte, está disponível para quando o centurião o procura. Ele não se reúne com Tibério, com Pilatos ou com Herodes para estudar os problemas da sociedade e planejar soluções a longo prazo. Não que isso esteja mal, mas não é o jeito de Jesus. Ele se encontra com quem está sofrendo, porque não tem medo de enfrentar os problemas da vida, os sofrimentos reais, as situações limites. Jesus entra em nossa vida com sensibilidade e com compaixão. Ele se preocupa por nós e se agrada de que o procuremos porque sabe que dele temos necessidade. Igualmente, a igreja de hoje não tem mais nada que oferecer ao mundo que o próprio Jesus. A igreja não existe para construir colégios, hospitais ou universidades, nem sequer para levantar obras de caridade ou para solucionar os problemas sociais ou políticos. A igreja existe para oferecer Jesus e com ele ao próprio Deus. A luz, o consolo e a graça que vem de Deus à nossa vida concreta e aos nossos problemas reais. Essas outras coisas, colégios, hospitais, obras sociais, são apenas acréscimos que os cristãos e a igreja fazem seguindo o exemplo de seu mestre. São a consequência de uma vida vivida com coerência no seguimento de Jesus para servir e amar, mas o mais importante da igreja é o próprio Jesus, e o maior tesouro que temos para oferecer ao mundo é Ele mesmo. O centurião vem a Jesus com humildade. Lucas conta que nem se achou digno de ir até Jesus pessoalmente e mandou os chefes da sinagoga a fazer o pedido para interceder por seu servo. Apesar de não ser judeu, o centurião era um homem que acreditava em Deus e admirava o fervor do povo judeu. Existiam muitos pagãos como ele naquela época, mas esses pagãos não se convertiam ao judaísmo porque as regras e tradições judaicas eram duras demais para eles. Normas de purificação, de circuncisão, de privação de alimentos, regras de família, de casamento, da guarda do sábado. Elas podiam funcionar dentro de um ambiente judeu, mas para um pagão não era possível viver aquilo. Por isso São Paulo teve tanto sucesso na sua pregação.
porque o povo judaico tinha preparado, em certo sentido, o povo pagão para receber a novidade do cristianismo. Quando Paulo começou a pregar que os pagãos podiam se converter a Cristo e receber o batismo sem necessidade de cumprir toda a lei judaica, ele fez um sucesso enorme. Paulo se dirige a pagãos que admiram o povo judaico, homens que a Bíblia chama de tementes de Deus. Quando o centurião e Jesus se encontraram, o centurião diz: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Jesus responde: Eu irei e lhe curarei. Então o centurião responde: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas disse somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu criado faça isto e ele o faz. O centurião não quis receber a Jesus na sua casa, não por vergonha ou por considerar que isso lhe rebaixaria. Ao contrário, o centurião sabia da pureza ritual dos judeus e sabia também que Jesus, tra aspas, perderia essa pureza se entrasse em casa de um pagão como ele. De novo, era sua humildade e a sua fé a que ficava em evidência. Jesus ficou admirado da fé e da humildade daquele centurião e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E depois disse ao centurião: Vai e que seja feito como creste. Quer conquistar o coração de Jesus? Aprenda do centurião. Tenha um coração pobre, humilde, simples. Um coração de criança que confia no Senhor, que se abandona totalmente nas suas mãos. Muitas pessoas, depois de seguir a Cristo por algum tempo, quando chegam as provações e dificuldades da vida, ficam escandalizados de Deus. Tentaram ser fiéis a Deus e quando perderam o trabalho, quando receberam um diagnóstico médico ruim, quando têm que enfrentar a morte de algum ente querido ou a traição de um cônjuge ou um amigo, então ficam desiludidos de Deus. Dizem: De que me serviu seguir a Jesus? Onde está o Deus ao qual eu sirvo? E o abandonam. Na verdade, nunca se converteram a Deus. Ao contrário, queriam que Deus se convertesse a eles. Que Deus fizesse o que eles queriam. Deus não serviu a seus propósitos e por isso ele é inútil, já não faz sentido nas suas vidas. Essas pessoas não amam a Deus, elas querem usar a Deus. Não servem a Deus, se servem de Deus. Agora que Deus não se comportou como eles esperavam, o rejeitam porque o centro de todo seu mundo são eles mesmos e ninguém mais. O centurião é o modelo de todos aqueles homens aos quais Deus deu grandes talentos, autoridade, poder e reputação, mas não para sua vaidade, para servir seu egoísmo, mas para colocá-los ao serviço das pessoas que lhe foram encomendadas, para servir e ajudar a outros a crescer ao mesmo tempo que se reconhecem servos de Cristo com humildade e desprendimento. Essa é a única disposição adequada diante de Deus. Nós somos servos, não senhores. Nós somos chamados a nos converter a Deus, não Deus a nós. Se nós não sabemos servir a Deus sem condições, sem questionar os seus planos sobre nossa vida, não servimos para o reino de Deus. Só quem tem um coração de criança entrará no reino dos céus. Que Deus te abençoe. Não deixe de baixar o aplicativo Seed Time. Nele encontrará todo um mundo de meditações e oração. Seed Time, o primeiro aplicativo de meditação católica para pessoas ocupadas.